Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de começar essa tarde, a gente fazendo uma prece, para a gente dar início ao nosso trabalho, tá? Então vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, numa prece de gratidão pela oportunidade que nós estamos tendo nesta tarde, de estar aqui com esses nossos irmãos, buscando um pouco mais de conhecimento, de aprendizado para a nossa vida. Nós rogamos ao nosso Mestre Jesus que nesse momento nos envolva em vibrações de muita paz, de harmonia e de alegria. Que cada um, nessa tarde de hoje, possa aqui encontrar aquilo que estiver necessitado, não apenas no conhecimento, na sabedoria, mas também que possa se harmonizar com a presença da espiritualidade maior, trazendo para o seu espírito o crescimento e o equilíbrio. Que Deus, nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus, nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, eu quero começar agradecendo, ao Sandro, que cedeu esse espaço aqui para a gente pelo 2º ano consecutivo. Esse é o 3º encontro de verão de ufologia e de espiritualidade. E aqui nesse hotel é o 2º ano consecutivo. Então ele cede esse espaço para nós, gentilmente, para que a gente tenha condição de estar fazendo esse evento. Quero agradecer também ao Jornal da Mantiqueira, a Delma, que fez a reportagem que saiu no jornal. A Rádio Cultura de Poços de Caldas, que também foi feita uma divulgação do evento. Ao Geraldo, que está fazendo a filmagem aqui para a gente. E também a Casa Amigos da Caridade, que vem apoiando para que tudo possa acontecer nessa tarde. Tá bom? Eu gostaria também de estar aqui agradecendo a presença de cada um, que se desloca para vir aqui. Agradecer aos palestrantes, que os 3 vieram de São Paulo, então a gente sabe que é longe, é bastante cansativo, é um sacrifício mesmo, vir aqui. E eles vêm trazendo para a gente um pouco das suas experiências, um pouco do seu conhecimento. E a nossa cidade aqui é uma cidade turística, e com muito poucos eventos, voltada para a área da ufologia, para a área dessa parte mística principalmente, mas que o pessoal tem despertado para esse lado e acha interessante, o tema, e é legal mesmo que as pessoas comecem a expandir as suas mentes, as suas consciências. Então, que essa tarde de hoje possa trazer para cada um que está aqui presente uma nova consciência, uma nova percepção da espiritualidade, do universo, do cosmos num total. O nosso foco aqui hoje é justamente esse, que as pessoas despertem para aquilo que vem, mas principalmente para aquilo que elas não veem. E que a gente possa, a partir de então, começar a buscar cada vez mais esses temas que são tão importantes para nós, porque nós estamos vivendo um tempo, como é colocado na doutrina espírita, de transição planetária, um tempo onde nós precisamos ter esse despertamento, começar a buscar coisas novas, porque as velhas já não nos servem mais. Jesus ensina isso para a gente, nós devemos estar sempre buscando. Então, o primeiro a fazer a palestra hoje é o Rogério. Rogério? O Adriano, O Adriano, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, o tema da palestra dele é Kardec e a pluralidade das existências. Essa palestra ele montou em homenagem aos 150 anos de desencarne do Allan Kardec. Então, é uma homenagem para Allan Kardec, tá? Então, o Adriano, gente, ele é médium, escritor, palestrante paulista, militante espírita há mais de 15 anos. Participou do primeiro estudo científico mundial sobre neuroimagem funcional e mediunidade, que aconteceu em 2013 na Universidade de Aachen, é assim que fala? Aachen, na Alemanha. Como pesquisador espírita atuante, é especialista no espiritismo francês pós-Kardec.
autor da obra Em Nome de Kardec e da biografia espírita sobre a mulher mais importante do espiritismo, Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. Seja bem-vindo, Adriano. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, por essa vibração maravilhosa, né, receptiva. Nós estamos, eu particularmente como espiritista, estou aqui dentro dessa proposta da fraternidade universal, né, que todos nós no bem, mas como espírita eu vou trazer para vocês informações sobre um preceito espírita importantíssimo para a doutrina, que é o preceito da pluralidade dos mundos habitados, que acaba dialogando com todo esse universo, né, da ufologia, dos estudos ufológicos, enfim, das linhas de estudos da ufologia. E muitas pessoas não sabem desse diálogo e muitas vezes criam até preconceito. Essa semana agora, no início da semana, eu estava conversando com um ufólogo de Curitiba e ele justamente falou, não, mas não faz sentido o espiritismo falar de ufologia. Não é possível esse diálogo. E ele foi muito inquisitivo, né, nesse sentido. Eu falei, olha, faz sentido esse diálogo sim, né, embora a doutrina tenha o seu doutrinário próprio, né, conceitos próprios, os seus estudos próprios, mas é possível sim. E uma das vias de diálogo é justamente o entendimento correto, né, do trabalho do professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, o interesse que ele despertou, né, pelos mundos habitados por meio do pensador Camille Flammarion, que eu vou falar dele hoje aqui, e principalmente pelo preceito da pluralidade dos mundos habitados, que é o grande elo, né, de ligação que abre essa possibilidade desse diálogo importante. Eu vou então começar mostrando um pouco por que o Espiritismo chama doutrina espírita, e muitas vezes, dentro até da própria... Como não tem alguém ou algum meio tematizar os estudos e criar ali por meio... Principalmente, como eu vou mostrar análise de um... Desculpa. Por meio da análise de um pensador, né, e ufólogo, que, de fato, a questão da pesquisa ufológica ela é bastante deficitária, fragmentada. Sumiu o som. Oi, voltou. Sim, sim. Então, a gente percebe aí um campo, né, de atuação, de aí ufológicas, que não tem ali um corpo. A gente não consegue enxergar um corpo dentro da ufologia. Ao contrário, isso não é um demérito para os estudiosos ou para as pessoas que se dedicam à ufologia, não é um demérito, mas da doutrina espírita você percebe então uma sistematização por meio de que vai assumir esse pseudônimo. E, então ele vai criar um método para alinhavar todo aquele conhecimento do mundo espiritual, né? E esse método ele vai tomando um corpo de doutrina, que eu pretendo apresentar para vocês inicialmente aqui. Mas o foco da minha fala é justamente apresentar o preceito da pluralidade dos mundos habitados. Vou mostrar várias imagens de época, né? Eu também tenho algumas incursões com pintura mediúnico, escultura mediúnica também. E até uma das últimas experiências que eu tive com o Rogério, nós fizemos um trabalho um pouco mais focado para essa área da ligação dos nossos irmãos de outras orbes, né? E as canalizações vieram muito no sentido de imagens ligadas a esse universo. Então é possível, né? Esses diálogos são possíveis. Então a gente vai dar uma passeada um pouco nesse universo para mostrar para vocês que dentro
do espiritismo nascente, existiu, de fato, estudiosos interessados, o próprio Allan Kardec teve interesse nessa vida extraterrestre, né? Principalmente na questão das moradas fora da Terra, mas dentro ainda do Sistema Solar. Então, Allan Kardec não dava esse nome de método, mas a gente está falando aqui para vocês entenderem que, de fato, houve um alinhavar desse conhecimento, né? Então, eram muitas pessoas com dúvidas, principalmente médiuns, pessoas que não sabiam como se processava o intercâmbio do mundo espiritual para o mundo terrestre. Então, Allan Kardec, como um cientista que foi, né, descendente da escola de Pestalozzi, um cientista, de fato, que veio com uma bagagem multidisciplinar, falava mais de 5 idiomas, era um inventor, descobrimos recentemente que ele também foi inventor. Ele vai, então, criar essa espécie de método que ele vai chamar de controle universal do ensino dos espíritos, que é uma coisa muito simples, né, que qualquer doutrina ou qualquer linha filosófica ou espiritualista poderia adotar. É difícil, não é fácil. Que é justamente, nós temos um universo gigantesco de informações espirituais, ou de espíritos ligados à Terra ou não. Isso chega e você precisa, então, criar um método, né, criar uma estratégia para poder ver se aquele material que chega tem fundamento, tem coerência doutrinária. E é justamente esse método que ele vai criar. Então, ele recebia mensagens de médiuns de várias partes da França ou de outros continentes. Então, ele ia comparando uma mensagem com a outra e vendo se as mensagens faziam sentido. Aquilo que fazia sentido, ele separava, né? Algumas eram revelações, mas ele só considerava como revelação quando mais de 1000 mensagens, por exemplo, falavam do mesmo assunto. Então, aquilo fazia um sentido doutrinário. E aí, então, por meio dessas análises, por meio do controle universal dos espíritos, ele foi, então, descobrindo que as entidades, os nossos irmãos superiores, traziam preceitos espíritas. Então, por exemplo, um dos preceitos muito caros para a doutrina era um dos preceitos da não retrogradação dos espíritos. Então, quem é espiritista e quem está militando, né, estudando, conhecendo bem a doutrina, sabe que não é possível, por exemplo, né, isso não tem nada a ver com crítica, mas é uma análise e uma consideração ao preceito espírita, não faz sentido uma reencarnação num corpo de uma vaca, ou num corpo de um papagaio, de um pet, né? A gente acaba não considerando esse preceito, ao contrário da teosofia, que eu também acabei estudando por conta do livro Em Nome de Kardec. A Blavatsky, ela aceita, né? Ela aceitou, a Bressan aceitou depois também, a possibilidade da reencarnação no corpo de uma vaca. Então, é um preceito que vem dos Mahatmas, né? E eles acabam, dentro da doutrina teosófica, aceitando. Não há nenhum problema dentro de um contexto espiritualista, mas nós temos a doutrina com os seus próprios preceitos, que a caracteriza como tal. Mas é importante a gente entender, né, esses trânsitos e essas necessidades, esses caminhos, para a gente até entender onde a gente está pisando, né? Acho que é importante também. Então, Allan Kardec vai dizer lá, essa universalidade de ensino dos espíritos constitui a força do espiritismo, né? Então, quando a gente vai estudar a doutrina, você passa a conhecer os preceitos da doutrina, a crença em Deus, a crença em Jesus, a não retrogradação dos espíritos, a crença no perispírito, que é uma coisa muito específica da doutrina espírita. Você passa, então, a conhecer, né, esses preceitos e você passa, então, a entender essa unicidade doutrinária, que acaba, querendo ou não, criando uma organização dentro da doutrina, né? Na ufologia, a gente tem várias linhas aí, e a gente tem uma coisa que a gente vem até conversando, que acaba criando uma cultura de degladiação, né? Uma linha atacando a outra, pensadores que acabam até invadindo o terreno de outras pessoas, umas coisas assim bem, claro, dos espíritos inferiores que somos, mas é agressivo, né? Uma coisa muito invasiva, desrespeitosa, tal. Então, acaba, diante desse universo tão plural e tão em volta do ego, né, acaba criando muitas disputas.
E dentro do Espiritismo, isso acontece, mas muito menos. Porque a gente tem um norte, tem uma baliza que é justamente... estamos balizados por esse método que Allan Kardec cria. Então, a gente acaba estudando vários assuntos, um universo enorme de temas, assuntos espíritas, mas sempre com essa baliza, que para nós a gente considera como bastante importante e relevante, né? O primeiro controle é, sem sombra de dúvida, da razão, qual é preciso submeter, sem exceção, tudo quanto vem dos espíritos. Então, existe até na literatura espírita que Allan Kardec vai recusar mais de 3.000 mensagens vindas de médiuns de toda parte do mundo, porque não encontrava coerência. Está fora do controle universal do ensino dos espíritos. Então, vai embora. Não vai valer isso aqui como base de estudos das obras fundamentais e complementares. Então, ele tinha esse cuidado de colocar aquilo que estava dentro do corpo de doutrina nascente mesmo, né? E aí, olha só, eu coloquei aqui apenas 15 princípios da doutrina, mas existem mais de 100. Esses talvez seriam um dos mais principais, né? Então, os espíritas acreditam em Deus, em Jesus, em espírito, em perispírito, acreditam na evolução, né? No livre-arbítrio, na causa e efeito, na reencarnação. Muitas vezes o espiritismo é chamado de doutrina da reencarnação. Por exemplo, o conceito de reencarnação dentro da sociedade teosófica era muito diferente. Eu estou falando, né, gente, da sociedade teosófica fundada em 1876, com orientação egípcia, que não tem nada a ver com o que acontece hoje no Brasil, principalmente. A outra linha é a teosofia nascente, mas a ideia para Blavatsky da reencarnação era completamente diferente da ideia de reencarnação da doutrina espírita, organizada, né, iniciada por Allan Kardec. Tá? Então muda, o tônus, né, muda. Embora o molho seja espiritualista, né, derivado lá do espiritualismo moderno, mas o tônus muda, né? A gente está numa frequência um pouco diferente da teosofia, ou do rustenismo, enfim, de alguma outra linha das escolas espiritualistas. E aí, olha só que legal, um dos preceitos ou princípios espíritas é o da pluralidade dos mundos habitados. E o que aconteceu de bastante interessante nesse espiritismo nascente, a partir de 1857, foi justamente a eclosão de vários médiuns com a pretensão, né, naquela época, de trazerem mensagens, ou desenhos, ou pinturas de habitações de outros planetas, né? E aquele que Allan Kardec mais entendeu, mais compreendeu, mais deu importância como médium dentro da sociedade parisiense foi o Camille Flammarion. Vocês já ouviram falar do Camille Flammarion, né, que foi aí um espiritualista importante no século XIX, principalmente na França. Ele foi... Eu vou mostrar imagens dele aqui, já. Ele foi um pensador importante, né? Ele participou, bem jovem, do Instituto de Astronomia da França, de Paris. E então ele começa a se interessar por esses temas, tanto também porque ele participava da Sociedade Parisiense de Allan Kardec e da esposa, e lá ele recebia muitas mensagens de suposto espírito Galileu, né? Mensagens de teor astronômico. Eu vou até mostrar algumas psicografias que a gente recuperou aqui dele. E aí ele vai, então, de fato, entendendo que os espíritos querem passar para ele, dentro do preceito da pluralidade, esse nome é trava-língua, né? Informações muito específicas dessas habitações de outro mundo. E Allan Kardec vai falar, olha, legal, as mensagens que você está mediando aqui, ele era médium da Sociedade Parisiense. Isso talvez poucas pessoas saibam, que ele foi médium, né? As mensagens que estão me chegando aqui têm coerência doutrinária, está dentro do escopo da doutrina. Então nós vamos considerar essas mensagens como mensagens relevantes dessas informações de Marte, de Urano, de vários planetas do Sistema Solar. Mas antes de falar do Camille, eu quero mostrar então que desde do tempo dos apóstolos, lá do cristianismo primitivo,
nós já tínhamos essas informações plurais, né, sobre essas habitações na casa do Pai. A doutrina vai se apropriar muito disso para poder ter a base, o escopo, né, para justificar o preceito da pluralidade. Mas é importante pensar sempre nisso. A origem, né, a origem crística dessas mensagens dos nossos irmãos está em Jesus, né? Vem Jesus e dos apóstolos lá de trás. É muito legal a gente lembrar sempre disso. Mas vamos lá. Sobre o preceito da pluralidade, nós vamos encontrar no capítulo 3, no item da criação do Livro dos Espíritos, algumas perguntinhas. Então Kardec vai perguntar para os espíritos, vai fazer, né, tecer algumas perguntas sobre esse aspecto dos mundos habitados. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E olha o que os espíritos superiores vão responder, né? E aí a gente fala desde o espírito de verdade, que foi basicamente o guia ali, o fundador da doutrina dos espíritos, que a gente agora está localizando um documento de manuscrito de Kardec para provar que o espírito de verdade foi Jesus. Sem pretensão alguma, porque como pesquisadores a gente quer fundamentar. Então, se o Allan Kardec escreveu isso, né, a gente tem como um registro histórico dentro da historiografia espírita de que, de fato, ou na visão de Allan Kardec, pelas experiências que ele passa ali, espírito de verdade é Jesus. Então, olha lá, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, já baixa a nossa bola aí, né? Vamos lá. Os seres que habitam os diferentes mundos, então aí Allan Kardec já está considerando os seres, olha lá, por meio das informações anteriores que ele vai obtendo dos espíritos superiores, né? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então ele está falando numa situação mais circunscrita, né, da matéria. Esse envoltório, olha lá que legal, então está nascendo aí a ideia do espírito, né? Porém, é mais ou menos material. Então hoje a gente sabe, por meio das informações espirituais e dos estudos até científicos, que o perispírito é semimatéria, né? Então essa pergunta tem sentido, a resposta tem coerência. Esse inventório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegam os espíritos. Então, Allan Kardec percebe que existem graus de espíritos. Então, ele vai lançar lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, o que a gente conhece como escala espírita. Então, a gente vai ver desde a nossa escala lá no chão, como espíritos imperfeitos, até o topo da pirâmide como espíritos puros, que aí já é a escala, né, de Cristo para cima. Mas olha lá, então Kardec vai dialogando com os espíritos sobre a vida em outros planetas, né? Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito? Aí eles vão falar, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então a gente percebe aqui que Allan Kardec está falando dessa faixa que ainda a gente vai levar muito tempo para galgar, né, para chegar até lá como espírito puro. A gente nem faz ideia o que seja isso, né? Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar assim, olha como ele era um cientista muito pontual, né? Ele sabia o que estava fazendo, né? Ele não vai perguntar na primeira pergunta, lá do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Se ele perguntasse para os espíritos o que é Deus, ele ia ficar ele ia obter uma resposta circunscrita sobre uma natureza de formas, né? E não de conteúdo, de profundidade. Então ele não estava querendo saber se Deus vinha de cima para baixo, se era de amarelo para roxo, se dava cambalhotas antes de se manifestar para alguma comunidade, enfim. Ele queria saber, quando ele pergunta qu'est-ce que c'est, ele quer saber que é Deus. É muito diferente. É talvez a pergunta mais metafísica do Livro dos Espíritos. Porque, ele, na verdade, o que ele quer saber com essa pergunta é a natureza íntima de Deus. E a gente consegue sondar essa natureza? Né? Nesse estágio que a gente está de espírito imperfeito? Por enquanto é impossível, né? Quando tivermos lá na escala dos espíritos puros,
provavelmente a gente vai ter uma noção. Mas é muito difícil. Talvez até como espíritos puros a gente não consiga sondar, por exemplo, né, aí é uma opinião minha, talvez a gente nem consiga sondar a natureza íntima de Jesus. Não sei. Talvez sim, talvez não. Talvez tenha essa possibilidade ou não. Então é bem complicado e interessante ao mesmo tempo entender todas essas questões, né? Vamos lá. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo Júpiter, né, superior de muito a todos os respeitos, né? Isso é uma nota de rodapé, não estou tirando isso de lugar nenhum, tá? Da questão 188 do Livro dos Espíritos. Então isso é uma informação espiritual que Allan Kardec achou pertinente considerar numa nota de rodapé. Não é uma pergunta diretamente, né? Olha lá, o Sol seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados. Como eu falei para vocês, essas informações vieram por meio do controle universal do ensino dos espíritos. Não foi Allan Kardec que falou, hoje eu acordei em Marte, hoje eu acordei em Júpiter, vou deixar essa nota de rodapé aqui porque eu adoro esse planeta. Não, ele submeteu essas informações ao controle universal e achou por bem publicar. Mas hoje está tudo diferente, a gente tem informações vindo de outras linhas, outras áreas, outros pensadores, outros mentores espirituais. Tudo bem. Eu estou falando de um recorte de pesquisa, né, que teve a sua eclosão em 1857, e esse pensador, Allan Kardec, achou por bem disponibilizar essas informações corroborando o preceito da pluralidade. Tá bom? É claro que nós podemos tecer várias críticas a esse comentário. Eu sei que tem muitos aqui que podem estar olhando e falando, mas você está atrasado, né? É um recorte de pensamento de 1857. Assim como a teoria das espécies de Charles Darwin, que foi lançado lá em 1859, não é isso? É isso mesmo, né? Causou todo aquele rebuliço. E hoje tem várias linguagens, interpretações, estudos, teses sobre aquele trabalho. Mas não deixou de ser um trabalho importante, relevante, né, para gerações aí. Vamos lá, continuando. Esse é o Flammarion. Então ele é foi considerado um pesquisador psíquico francês, o astrônomo do observatório, médium de confiança de Kardec. Então ele vai... hoje a gente descobriu isso, né, que existem várias psicografias mediadas por ele, sobre informes muito pontuais sobre os planetas, né, do sistema solar, muito pontuais, coisas assim bem específicas, incríveis, né, de estudo e tudo mais, que acabaram sendo publicados numa das obras fundamentais, chamada A Gênese, que é o capítulo 6, que é chamado de Uranografia Geral. Então Allan Kardec vai receber essas mensagens, né, ali na mesa da Sociedade Parisiense, vai submetê-las ao controle universal. Inclusive, tem uma mensagem sobre Marte que Allan Kardec tira. A gente ainda não está estudando isso. Por que ele tirou essa mensagem, né, vinda do suposto espírito Galileu? Por que ele vai tirar e não publica na Gênese? Mas ele tira. Então, não era porque é o Flammarion, o jovem aspirante, né, que está trazendo informações sobre a pluralidade, os mundos habitados, que ele não ia também submeter ao critério. Ele submeteu, né? Mas se vocês puderem estudar ou tiverem a curiosidade de ler, algumas dessas psicografias está então na Gênese, no capítulo da Uranografia Geral. Bom? Então, isso daí é um manuscrito, uma psicografia de Flammarion, né? Então, a Sociedade Parisiense sempre mantinha esse espaço para que Allan Kardec pudesse fazer suas notações. Ele costumava fazer a gente tem descoberto agora que ele fazia umas classificações como bien, très bien. Ele ia colocando algumas siglas e às vezes ele indicava revue para onde ele queria mandar esse material. E alguns não tinha nada, então ele nem publicava, ou, enfim, ele editava muito essas psicografias, né? Ele
tinha uma preocupação em manter sempre esse trabalho muito dentro do controle universal. Mas está aí a letra dele, do Flammarion, né? Está aqui a assinatura dele, ó. Aqui está a data, era muito comum, Sociedade Parisiense, a data, 20 de junho de 1862, que era essa época que a coisa estava... As mensagens, né, sobre os mundos habitados estavam chegando às pencas, tanto em Paris como por meio da Sociedade Parisiense, como outros médiuns também enviando, né? Então está aí. Este é o livro que causou uma grande polêmica na Paris de 1860 e deixa eu ver aqui embaixo, tem uma 62, 63. Flammarion vai publicar esse livro, é a capa original dele, né? Então, a imagem está um pouco distorcida aqui por conta do projetor. Esse livro, olha só que interessante, né? Ó, toda a parte, como é que chama isso? Gravuras, né? A gravura, que era muito comum ilustrar o livro com gravura. Ele, então, tem toda uma alusão, né, aos outros planetas, e enfim, o Sol lá no centro. Esse livro vai causar a demissão de Flammarion do Conservatório de Astronomia de Paris. Ele era um jovem, ele tinha 20 e poucos anos quando escreveu esse livro. Os caras põem ele para fora do conservatório. Você está louco? A nossa sociedade acadêmica é cientificista. Como é que você pode falar de uma coisa mágica, né, de um universo onírico? Como é que você pode afirmar que Marte está habitado, Vênus tem lá a sua população específica? Então esse livro ele vai mexer, vai balançar, né, a sociedade científica, principalmente entre os astrônomos, que eram muito preto no branco, mexe com os caras, expulsam ele, mas ele vai ganhar uma legião de seguidores espiritualistas, porque nesse momento, não sei se vocês sabem, a França ela estava recebendo, incorporando várias culturas, né? Principalmente a africana, ela começa a chegar nesse 70, 80, né? A França importa muito material de outras culturas. Então, o espiritualismo ele estava chegando de uma forma muito intensa, principalmente na França, né? Aquele médium Home, né, que era um médium fantástico, espetacular, fazia seus espetáculos, suas incursões pelos salões parisienses. Enfim, os principais espiritualistas, médiuns, sensitivos do mundo estavam passando por Paris e pela França no geral. Então, ele vai perder o emprego, mas ele vai ganhar uma legião de seguidores, né, nesse conceito, nesses estudos espiritualistas sobre os mundos habitados. E aí Allan Kardec vai lá postar na Revista Espírita, Allan Kardec vai abrir essa janela para o jovem Flammarion para falar do livro dele, embora não seja espírita, tal, traz revelações importantes, e ele fala lá embaixo, o Sr. Flammarion é um dos membros da Sociedade Espírita de Paris. Lá. Seu nome figura como médium, um dos médiuns notáveis, né, das dissertações assinaladas por Galileu, que publicamos em setembro último, sob o título de Estudos Uranográficos. Então ele vai dar importância para esse jovem, ele vai dar o apoio, fala, não, é um preceito espírita, outros espíritas já nos trouxeram essa conceituação, né? Então vamos lá. Então isso é basicamente a prática, né, da crença da pluralidade dentro do espiritismo. E muitos, principalmente ufólogos, não sabem disso. Então a pessoa fala, não, mas o espiritismo não tem diálogo com a ufologia. Tem, porque teve um histórico, né? A gente tem um histórico para contar que é possível sim esse diálogo. Esse é o Sardô, que foi um outro precursor, né, da questão dos mundos habitados, também médium de confiança da Sociedade Parisiense, só que a diferença dele é que ele foi um artista, né? O Sardô, ele foi artista reconhecido, premiado na Paris e tudo mais. Só que ele também, de um certo momento, foi assim, ele não tinha nenhuma experiência com mediações espirituais, de uma hora para outra a mão dele se mexia sozinho, né? Tem até um relato em que ele, numa tacada só, consegue fazer um círculo perfeito, assim, né? Ele não, né? As mediações ali, os irmãos fazem um círculo perfeito no papel. E então ele começa a receber essas comunicações pictográficas, né? Principalmente então sobre os famosos, que ficaram muito famosos na França do século XIX, os desenhos sobre as habitações em Júpiter. E depois a gente vai falar sobre
a constituição dessas habitações segundo o Espiritismo, né? Então vamos lá, agora é a hora dos desenhos, tá? Desenho mediúnico, vamos lá. Esse desenho aí, desculpa, está um pouco distorcido, não vai, de repente, dar para entender muita coisa. Mas, segundo Sardô, é a suposta mansão de Mozart em Júpiter. Então a gente percebe uma construção ideoplástica aí, incrível, né, Rogério? O Rogério é maestro, ele vai saber. Você vai ver claves aqui, ó. Claves, né? Você vai ver uma construção ideoplástica toda voltada para a área do Mozart, né? Toda. Oi? Isso, mas isso aí acabou entrando um pouco no preconceito, né? As pessoas acabaram colocando isso dentro de uma caixinha. Não, isso aí é art knife, isso aí é não sei o quê. Então não, na verdade é um trabalho, um produto mediúnico, né? O resultado mediúnico aí, que traz então essa suposta habitação em Júpiter pelo médium incorporado, Sardô, né? Olha lá, 1858, o Livro dos Espíritos estava nascendo, né? Allan Kardec já apostando nesse jovem desenhista e pintor que é o Sardô. Olha lá, os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que apareciam os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médiuns desenhistas, que espíritos levianos induziam a fazer as coisas mais ridículas, né? Então, Allan Kardec acabou ficando muito de olho também nesse universo dos medianeiros que traziam essas revelações pictóricas de outros mundos, né? Porque tinha muito embuste nesse meio também. O Sardô, como participante da Sociedade Parisiense, o pai dele também ajudou a fundar a Sociedade Parisiense. Então, quer dizer, era uma pessoa de confiança ali do círculo, né? Olha lá, agora, esse daí é a mesma, né, ó, casa de Mozart, em Júpiter, de uma forma um pouco mais ampliada para vocês terem uma noção. Tem portal aqui, né? Tem um portal, ó, quer dizer, tem assim você percebe que essa idealização ideoplástica, né, tem assim uma referência ainda com a matéria, né? Você vê portal, você vê, de repente nem precisava de uma porta, porque o espírito não vai precisar de uma porta, enfim. Mas tem uma ligação ainda com a matéria. A gente percebe aí pelos elementos pictóricos, né? Vamos lá, seguindo, olha aí. A casa do profeta Elias é um desenho mediado pelo Sardô de 57, olha lá. Hoje está na coleção da família Flor. Então também aí, ó, outra idealização interessante aí, né? De acordo com as aspirações, enfim. Aí vocês podem deduzir o que vocês quiserem. Então, se a pessoa foi arquiteta, provavelmente ela pode idealizar aquilo, né, por meio da ideoplastia, da forma que ela queira, né, de acordo com as aspirações, as emoções, as predileções que ela teve na Terra, ou não, ou de outras vidas, enfim. Mas vamos lá, olha aí, ó, a mansão de Zoroastro, também mediado pelo Sardô, de 58. Aí já parece um castelo medieval, né? Uma coisa meio... umas muralhas, né? Uma coisa alta, assim, sei lá. Tem as entradas ainda, né? Tem umas partes diferentes aí. É bem intrigante, né? Olha isso aí, mini zoológico. Esse mini zoológico veio de mim, tá? Eu que cheguei a essa conclusão. Mini zoológico da mansão do Zoroastro. Então a gente imagina que aquela mansão atrelada a ela teria esta área aí. A gente vê alguns seres aqui, né, que a gente não consegue definir o quê. Se são seres do universo onírico de quem mora aí, né? Não necessariamente espíritos, mas alguma coisa que foi por meio das formas pensamento idealizada. Pode ser, né? A gente não sabe. Mas é uma cena, né, bem diferente também. Esses desenhos já são de outra pegada aí. Esses daí foram desenhos que eu descobri particularmente na pesquisa que eu faço muito regularmente na Gálica, né, que eu até sugiro para que vocês façam também, que é a Biblioteca Nacional da França, o site da Gálica, que é maravilhoso, assim, um ambiente de pesquisa virtual, muito bom, que você descobre ali periódicos, principalmente os franceses, né, de época, você vai em assuntos muito pontuais, tal. Então, folheando um dos jornais espíritas da época, eu comecei a descobrir esses desenhos, né? E eu fiquei intrigado com a simetria que esses desenhos possuem.
que depois foram encartados no jornal, e são flores que aí está falando sobre flores espirituais, né? Flores de alguma morada espiritual. Olha só, a diferença, né? Uma diferença gritante da botânica terrestre, assim, tem nada a ver. Eu nunca vi uma planta dessa na Terra, né? Não sei, é muito diferente, assim, as formas, enfim. Então isso provavelmente veio da cabeça de algum espírito esclarecido, né? Que plasmou isso aí. Eu estou falando aqui, mas é a visão espírita, né, pessoal, sobre a ideoplastia, claro. Esse livro foi lançado há pouco tempo, Psicografia de Chico Xavier. Não sei se vocês já viram, chama Cidades no Além, né, que teve a mediação da Igorina, que é uma militante desencarnada. Então ela começa a receber esses desenhos que retratam a suposta morada de nosso lar, né? Não sei se vocês já tiveram contato com o nosso lar. André Luiz vai descrever lá todo um cenário em torno de nosso lar. Ele só comete algumas gafes, né? Porque ele nunca foi espírita, não tinha muita vivência espiritual no Rio de Janeiro, era um médico materialista, ele desencarna, e aí poucos anos depois ele começa a escrever, ele começa a relatar o cenário de nosso lar. E aí não sei se vocês lembram, para quem leu, ele fala de alguns animais, né, de alguns pássaros sobrevoando o nosso lar. Então quem chega e toma contato com aquilo inicialmente, sem conhecer as obras fundamentais e complementares da doutrina, vai achar que de fato, né, aquilo são os animais, a cegonha, enfim, os animais terrestres, provavelmente, que desencarnam e passam a habitar o universo de nosso lar, né? Aí a gente entra numa interpretação espiritualista, mas não é espírita, né? Porque a gente sabe, pelas obras fundamentais e complementares, que não há possibilidade alguma dos animais terrestres, seja seu pet, seu gato, sua galinha, permanecer na fazendinha da espiritualidade. Não há essa possibilidade. Porque em várias obras da doutrina, os espíritos deixam bem claro. O princípio inteligente dos animais, que prevalece, né, ele prevalece na mudança de estado, né? Esse princípio inteligente, quando ele chega na erraticidade, os espíritos falam, né, que imediatamente eles são reaproveitados, né? E aí a gente não consegue descobrir ainda se volta para o fluido cósmico universal, se fica um tempo lá, que esse tempo imediatamente se subentende que é curto, né? E outra coisa importante é o seguinte: esses princípios inteligentes, né, da escala ou do reino animal, segundo o Espiritismo, não há possibilidade alguma de se comunicar com eles, porque eles permanecem durante esse período, né, que eles chamam de imediatamente, num estado latente. Está bem claro isso, principalmente no Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e Revista Espírita. O que seria um estado latente? O que vocês entendem como estado latente? É possível se comunicar com algum ser vivo em estado latente? É claro que teve, né, vários médiuns aí do século XIX que davam consulta por plantas, né? As plantas respondiam perguntas. Aí é uma leitura espiritualista. Mas dentro desse conceito, é possível se comunicar com algum princípio inteligente em estado latente? O estado latente não tem comunicação, você não consegue, né, desenvolver um parecer sobre aquele estado. Então a gente não tem essa possibilidade de saber como que o nosso pet está lá desencarnado na fazendinha, porque de repente nem existe a fazendinha. Né? Então a doutrina ela tem muito esse viés, a viés do esclarecimento, né? Da gente entender, para quem é espírita e tem a crença espírita no coração, que a gente tem que parar de ficar inventando caraminhola, né? Então, se isso faz parte de um preceito espírita, foi trabalhado, retrabalhado lá atrás como um corpo doutrinário, por que a gente vai ficar procurando uma casa espírita que tem um médium lá que se comunica com o espírito que está passando informes de pet? Não existe informes de pet, né? O espírita vai lá e vai receber um embuste. Não há possibilidade de um espírito repassar uma informação para um médium
e esse médium repassar para uma pessoa que perdeu seu pet, de que o animal está bem, de que o animal está na fazendinha, está interagindo com o cachorro, gato, galinha. Não há essa possibilidade. Tudo bem, a gente respeita a dor de cada um, a elaboração do luto de cada um, mas o espírita é importante que seja esclarecido nesse aspecto, para não dar confusão, né? A gente ficar criando caraminholas aí. Mas, enfim, voltando aqui, a gente vê então essa ideoplastia, né, os desenhos iniciais da Igorina sobre o suposto nosso lar, né? Tá aí, ó. Aí a gente vê o Palácio do Cisne, tudo que está no livro lá, a Igorina recebeu, Chico Xavier balizou, tá? Olha aí, essa imagem é do filme, né, da Nosso Lar. E aí eu quero falar para vocês sobre essa questão mesmo, né, que eu falei agora das formas pensamento, ideoplastia ou criações fluídicas. Isso o espiritismo acredita, né, ou para quem estuda ou para quem está atuante como militante, acredita fielmente, né? Então, o espírito que está lá em nosso lar, ele está com vontade de tomar vinho. Ele precisa tomar o vinho? Por que ele não precisa? Por que ele tem vontade de tomar vinho? Hã? Não só, porque assim, por uma questão física até, né? Ele ainda sente a necessidade, né, das questões da terra. Mas esse vinho vai parar onde? Que vinho que é esse? Esse vinho vai parar onde se ele não tem estômago? O espírito tem estômago? O espírito tem coração? Eu estou falando de questões assim físicas, né? Assim, ele pode até plasmar por meio dos mecanismos da ideoplastia, ele pode plasmar o coração. Ele vai ficar com aquela ilusão que ele tem o coração, mas ele precisa. O espírito precisa beber água, sopa, precisa? O esclarecido? Não. Então, essas idealizações que a gente vê no mundo dos espíritos, elas foram criadas por espíritos esclarecidos. Allan Kardec vai colocar aqui, eu vou mostrar para vocês, essa ampla possibilidade de se criar coisas, né? Eu estou falando, claro, num conceito circunscrito ainda ao nosso planeta Terra e às moradas que são construídas. Até o próprio Nosso Lar, se você ler lá nas primeiras páginas, vai falar que é uma comunidade que foi criada por espíritos superiores portugueses, lá do início do século XVI. Então, ali eles estão falando, eles criaram aquilo, né? Como que eles criaram? Levantando tijolo? Não. Por meio dos mecanismos das formas, pensamento, ideoplastia. Quer dizer, os caras já estavam num nível de elevação que eles plasmam o que eles querem, por meio do pensamento. É só pensar, né? Eu até costumo falar que no início da fundação da Sociedade Parisiense, Allan Kardec instituía umas espécies de carteirinhas de membro titular. Só passava na porta quem apresentava a carteirinha titular. Isso em 1858. Todo mundo tinha que apresentar a carteirinha e falar que é espírita. Até hoje na Federação Espírita, né, Rogério? Você recebe a carteirinha no final dos cursos. Para provar que você fez. Então tem que provar que você é espírita, tem que provar, não sei o que, não sei o que. Sabe o que aconteceu em 1868? Ele fornecia a mesma carteirinha, só que era membro de associação livre. Sabe por quê? Que ele mudou? Porque Allan Kardec também foi evoluindo como pensador. Ele muda o jeito de ver as coisas, porque ele percebia que a doutrina não estava na parede, nos quadros, nas imagens, estava dentro do coração de cada um. Então você não precisa me provar que você é espiritista aqui para mim, para poder passar naquela porta. A doutrina está no seu coração. Você vai agir moralmente de acordo, né, com a sua evolução, com o seu estudo, com o seu discernimento. Então é uma forma diferente de ver, né, a situação. É claro, muitos espíritos chegam lá e ficam ainda presos, né, em monoideias, achando que ainda precisa tomar o vinho, achando que ainda precisa tomar o passe, precisa beber água da fonte de nosso lar. Mas que água que é essa? Né? Então fica nesse universo que é normal, né, pessoal, das nossas evoluções como espíritos imperfeitos, é normal. Mas chega uma hora que você tem que dar um estalo, né? Você tem que despertar. Falou, cai na realidade, né, meu? Não dá para ficar toda hora achando que é assim, não. Trabalha melhor, né, a sua mente, os seus conceitos, que você consegue plasmar as coisas também. Bom, aí tá aí, ó. Isso é que eu queria falar. Tá na Gênese. O pensamento do espírito cria fluidificamente os objetos que ele esteja habitado a usar. Um avarento manuseará ouro. Um militar trará suas armas e seu uniforme. Um fumante o seu cachimbo.
Um lavrador a sua charrua e seus bois. Aí, ó. Pode criar até um arado lá na espiritualidade, né? Por meio da ideoplastia. Uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Tá? Então, aqui está bem claro, né, a conceituação espírita sobre essas criações fluídicas, muitas vezes. As pessoas falam, eu estou vendo o espírito. Não, você não está vendo o espírito. Você está vendo o perispírito, né? Porque você não tem condição de ver o espírito, você está vendo o perispírito, ou seja, o que está dando a forma para ele, né? Coloquei aqui. Deixa eu só desligar aqui, que eu coloquei para um lembrete. Bom, aqui eu quero encerrar, porque eu também fui estudar um pouco desse universo da ufologia, dentro da linha de pesquisa, né? O que a gente pode pesquisar hoje dentro da ufologia, sem trabalhar em ala alguma, mas tentar buscar por meio de documentação. Hoje, por exemplo, dentro do Espiritismo, eu estou fazendo um trabalho de recuperação de toda a correspondência trocada entre Allan Kardec e a esposa, quando eles nem eram espíritas, né? Então, hoje a gente tem mais de 170 cartas já catalogadas. A gente está fazendo esse trabalho para entender a realidade desse casal, né? Por que eles sofreram tantos preconceitos, passaram por tantas dificuldades. Essas cartas abarcam tudo isso. E aí eu fui também até a ufologia desse universo, tentar descobrir o que já foi feito de pesquisa, quem está fazendo um trabalho sério, né? E poder trazer para vocês aqui rapidamente o que eu pesquisei. E eu tive a possibilidade, até comentei com o Rogério, de encontrar documentos surpreendentes, né, nos arquivos do governo, coisas que você fala, meu Deus, é um militar falando. É um militar relatando ao seu superior um documento confidencial. Então, não tem como ser balela, né? Aquilo está documentado ali, é o militar não vai mentir, ele faz um juramento dentro da doutrina militar. E aí, olha só, antes de 2004, existiram algumas campanhas, né? Eu não vou saber falar de qualquer uma, de cada uma, assim, eu só estou dando uma pincelada, que foi conduzida por essa Comissão Brasileira de Ufólogos, aí, que envolveu a revista UFO e tudo mais. Então, assim, já havia uma articulação para que o governo pudesse abrir os acervos, né, que o governo tinha de documentação, principalmente as militares. E aí houve, então, essa pressão e foi gerada, então, a portaria de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o registro e o trâmite de assuntos relacionados a objetos voadores não identificados, no âmbito do Comando da Aeronáutica. Aí vai lá, artigo 1. As atividades do Comando da Aeronáutica, Comaer, né, relativas ao assunto, objetos voadores não identificados, OVNIs, restringem-se ao registro de ocorrências e ao seu trâmite para o Arquivo Nacional. Eu falei, nossa, isso já está no Arquivo Nacional, que legal. Então, houve, de fato, essa grande abertura, né, dessas documentações. Eu vou pedir para que vocês levantem a mão aqui. Quem já foi escarafunchar isso lá no portal online, né, do Arquivo Nacional? Levanta a mão para mim, por favor, só para eu saber como é que vocês estão aí. Pode? O Rogério levanta a mão. Só para eu saber como é que vocês estão também no entendimento, né, da ufologia em termos de documentação. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar, né, que aquele fenômeno aconteceu, que principalmente veio do depoimento de um militar, e esse depoimento ficou confidencial por décadas, e agora o arquivo abriu. Então eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras que eu percorri para ter acesso a alguns documentos, assim. Vamos lá. Os documentos disponibilizados para consulta pública estão no site do Arquivo Nacional. Vou colocar o site aqui. Eu testei ele novamente essa semana, ele funciona, tá? Está funcionando ainda. Ou o Sistema de Informação do Arquivo Nacional CIAN. Contém informações sobre UFOs, compiladas por oficiais da aeronáutica. Não é o senhor dono da quitanda. Não é o senhor dono... A gente precisa entender esse contexto. São oficiais, ou seja, não é o soldado raso, né? Pessoas importantes, né? Pessoas de peso dentro da doutrina militar. E pela primeira vez, entre eles estão fitas VHS e cassete, contendo, entre outras informações, filmagens de objetos não identificados e gravações entre pilotos e controladores de voo. Isso é uma informação da revista UFO.
Olha aí, quem quiser anotar, cian.an.gov.br. Você entra lá, não dá para ficar anônimo, né? Não tem como, você faz um cadastro, se identifica para né, o governo, quem é você, põe lá o seu CPF e tal, aí pronto. Aí você entra, você põe as palavras-chave, né? O Rogério já... É bem legal, né, Rogério? Você baixa os arquivos em PDF, aí você sai lendo, é lindo, assim. Está em português, é fácil de entender, porque é uma linguagem técnica, né, do militar, você entende, os caras não são prolixos, eles falam o que tem que falar, faz o desenho do que tem que desenhar, não fica rodeando, como a gente vê muito em muitas literaturas ufológicas, o cara fica rodeando, chega no final, você não entende nada, assim. Ele só quis te ensaboar ali para você ficar lendo aquilo, né, para dar views no site dele ou na rede social dele. Não, é direto. É preto no branco. O cara vai falar que o negócio está aceso, ele vai escrever que o negócio está aceso. Então é isso, né? Eu passo para vocês essa dica e encerro falando o seguinte. Não sei se vocês conhecem esse ufólogo espanhol, criminologista e pesquisador teólogo. Eu não conhecia, passei a conhecê-lo. Mas ele é um crítico dentro desse universo da pesquisa ufológica. Ele é pesquisador, é crítico. E é o que ele vai dizer. O problema da ufologia é que sobram casos e faltam analistas do fenômeno. Que é justamente esse trabalho que ninguém quer fazer, o trabalho das pedras. Abrir o documento dos militares, olhar linha a linha, ver se tem coerência, pega outro documento, vê se o cara está falando a mesma coisa, compara, analisa, para você chegar a uma conclusão e escrever um artigo que tem fundamento, que tem conteúdo, e não é apenas aquela plástica, né, que muitas vezes a gente vê por aí. E ele vai falar o seguinte: não precisamos apenas de pesquisadores, mas de pessoas que possam considerar as provas existentes e fazer uma análise mais ampla dos fatos, mantendo coerência nas conclusões. Que talvez eu acho que é o mais importante, né? Então, assim, eu estou falando tudo isso, encerrando a minha fala com tudo isso, é que, assim, é muito legal a gente participar desse universo onírico, universo mágico, ficar imaginando, mas como seria uma abdução, como seria tal coisa. Puxa, né, é muito legal assim, a gente fazer esse exercício dentro desse universo. Mas é isso aqui que vai dar a importância, né, que vai dar o peso para cada um de vocês, o respeito, né? As pessoas vão olhar para vocês com respeito. Porque quando a pessoa fala, mas de onde você tirou esse termo? Falou, olha, está lá no documento do militar, que eu baixei no site, e o cara está falando desse termo, e ele está se referindo a uma determinada luz que pisca, enfim, um determinado amplitude, latitude, e ele está enxergando naquele ponto de vista. Putz, já muda o jeito, né? O jeito de encarar aquilo diante do fenômeno. Então é isso, a gente está vivendo, vinha até conversando no carro, né, a gente está vivendo tempos bastante difíceis, né, principalmente de fundamentalismo, mas também, como o Bauman vai falar, o pensador, ele vai falar que a gente, de fato, está vivendo tempos líquidos, onde nada foi feito para durar. Cada vez mais a gente constata isso, né? Então, se a gente continuar, né, nessa coisa, muitas vezes que a gente começa uma coisa e não termina, começa a focar uma atenção e dispersa, isso é tudo subproduto justamente desses tempos líquidos. A gente começa a dar atenção e já vai para um outro assunto. Nós hoje somos muito multitelas, né? A gente está focado num assunto e de repente já vem um outro pensador ufológico aqui e aí já muda o nosso foco, a gente estava numa linha, já está em outra. Enfim, a gente está construindo e destruindo o tempo todo. E isso faz a gente perder o norte, que é justamente o que a gente precisa para balizar, né, as nossas ações, o nosso discurso. Né? Não adianta ter um discurso frouxo, a gente tem que ter um discurso firme, uma linha reta, né? Uma linha que faça sentido para as pessoas, que tenha de fato coerência, para a gente poder manter alguma coisa viva, porque senão morre, né? Morre mesmo, a gente sabe que morre. Mas vamos lá, rapidinho aqui mostrando para vocês algumas obras da minha autoria, Pintura Mediúnica. O Em Nome de Kardec eu trouxe para vocês. E a última aqui é a biografia da Amélie Gabrielle Boudet, que é a esposa de Allan Kardec, né? A gente resgatou aí a história de vida dela, os trabalhos dela e tudo mais, tá bom? Muito obrigado por essa possibilidade de falar para vocês aqui, trazendo, né, essas questões à luz do Espiritismo. Me disponho aí a continuar essa conversa com vocês, ou qualquer outro assunto,
dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações. É claro, se eu não souber falar, eu vou falar que não sei falar, e ponto final, né? Que é um problema hoje também, né? A gente tem pensadores aí que querem falar sobre tudo e todas as coisas e aí acaba falando abobrinha. Mas tá aí, ó. A gente pode continuar esse papo depois também. Muito obrigado, pessoal, por todos vocês. Não sei se o coffee break vai ser agora, vai? Cadê a Juscelma? Mais um, né? Depois a gente vai para o coffee break. Ainda tem sorteio, tem muita coisa bacana aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado e vamos lá. Obrigado.